Olá pessoal, boa noite a todos. Eu já estou aqui com o meu pão, porque hoje nós vamos consagrar o pão. Você sabe que a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. É algo simbólico. Você pode observar que o pão é um alimento que está presente na mesa das pessoas no mundo todo. Existe uma variedade imensa de pão, tem o pão caseiro, tem o pão francês como esse, tem o pão puma, tem a bisnaguinha, tem uma série de qualidades, mas tudo é pão. É um alimento que todo mundo gosta. E hoje nós vamos consagrar este pão para que você pegue este pão e compartilhe com as pessoas da sua casa, da sua família. E todos que comerem deste pão, o Senhor Jesus, Ele vai fazer uma grande transformação. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Então isso que nós estamos falando aqui é uma atitude de fé, é uma crença no poder de Deus. Nós acreditamos que Deus ele pode fazer o milagre. Você veja que Deus ele fazia uso de elementos no passado para que as pessoas fossem abençoadas. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, em certa ocasião, ele cuspiu no chão, ele fez um lodo, ele aplicou nos olhos do cego, passou nos olhos do cego aquele lodo, e o cego foi lavar os olhos dele e passou a enxergar. Aquele cuspe, aquela saliva, aquele barro, foi um ponto de contato. Então você veja que Deus ele usa elementos. Por exemplo, Naamã era um homem importante, porém era um homem que estava leproso. Ele sofria com problema de lepra. Sendo que uma das suas empregadas disse para ele, olha, existe um profeta, um homem de Deus, que se o Senhor for até ele, ele pode curá-lo. Então ele foi até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem recebeu ele pessoalmente, mas mandou dizer para ele, olha, mergulha 7 vezes nas águas do Jordão, que você vai ficar purificado. Para ele, que era um homem de posição, um homem importante, mergulhar nas águas do Jordão, 7 vezes ainda era como se fosse uma humilhação muito grande. Por quê? Porque as águas do Rio Jordão naquela ocasião eram águas poluídas, eram águas sujas. Ele até disse, poxa, ele poderia ter mandado mergulhar em outros rios, tem tantos rios que eu conheço que são rios limpos, com água limpa, mas justamente no Jordão. E aí a serva dele disse, olha, se o que ele tivesse pedido para você fosse tão difícil, será que não vale a pena obedecer à voz do homem de Deus? Então ele se convenceu e Naamã mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão. E quando ele saiu do 7º mergulho, a pele que era toda leprosa ficou toda purificada, ele foi curado. Você veja que Deus usou aquelas águas como um elemento para manifestar o poder dele. Então, nós praticamos a fé. Nós usamos elementos e nós cremos que Deus vai operar através daquele elemento. Eu atendi um período atrás uma senhora que ela chegou na igreja desesperada porque a filha dela estava internada e estava desenganada. E ela queria deixar o nome da filha dela no caderno de oração. Nós escrevemos no caderno de oração o nome da filha dela. E eu falei para ela, espera um minuto que eu vou dar um remédio para a senhora levar para a sua filha. Eu entrei na cozinha da igreja, peguei uma garrafinha de refrigerante que já tinha sido tomado, lavei bem a garrafa, coloquei dentro água e apresentei a Deus. Só que eu não falei para aquela mãe que aquela água, que aquele elemento era uma água, eu não falei, eu falei, está aqui o remédio para sua filha, só que eu não disse que era uma água que eu havia apresentado na oração.
E ela foi até o hospital, fazer a visita para sua filha, e ela pegou, molhou as mãos, umedeceu as mãos e passou sobre a cabeça da filha dela, que estava lá internada entre a vida e a morte. Quando ela passou as mãos molhadas sobre a cabeça da filha dela, a filha dela começou a reagir na mesma hora. Na mesma hora ela reagiu. E naquela mesma hora, os médicos vieram, olharam e viu que a filha dela, simplesmente sem explicação nenhuma pela medicina, não estava sentindo mais nada, não estava tendo nenhum daqueles problemas que ela tinha. Fizeram uma bateria de exames e constataram que a filha dela estava com a saúde perfeita. Teve alta naquele mesmo dia. Depois ela foi na igreja e me perguntou: olha, que remédio era aquele que o senhor me deu, que foi tão bom que minha filha foi curada? Falou: aquilo ali foi água. Foi água que eu peguei da torneira ainda, não foi nem do filtro. O elemento que a senhora levou, que a senhora considerou como um remédio, que eu disse que seria um remédio, era apenas água. Então você veja que Deus, Ele manifesta o poder dele através da fé. Este pão, no meu caso aqui é um pão francês, mas o que você tem aí em mãos, este pão nós vamos apresentar na oração. E da maneira que você usar a sua fé, as pessoas que comerem deste pão, elas serão abençoadas. Pessoas doentes serão curadas. Pessoas viciadas serão libertas. Vai acontecer milagres. Deus vai operar milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Se você crê em milagres, feche seus olhos e vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento este pão, para que este pão, meu Pai, ele receba a unção do Senhor, o poder do Senhor. Ó, meu Senhor, eu sei que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é o pão da vida. Então que este pão, que esta pessoa te apresenta também, venha a ser o pão da vida dentro desta casa. Para aqueles que forem doentes, comendo deste pão, sejam curados. Para aqueles que são viciados, ao comer deste pão, venham se enojar dos vícios. Para aquele que comer deste pão, venha se libertar da influência de todo o mal. Que este pão seja, meu Pai, consagrado, abençoado pelo teu poder. Ó, meu Pai, abençoa a família, abençoa o lar dessa pessoa. Vai de encontro agora, meu Pai. Vai de encontro aos filhos. Visita os filhos desse casal. Visita a esposa deste homem. Visita o esposo dessa senhora. Visita os irmãos, os tios, os avós, os primos, as sobrinhas, os sobrinhos. Oh, meu Pai, visita toda a família. Ainda que o familiar dessa pessoa esteja em outra cidade, em outro estado, talvez até mesmo em outro país. Para o Senhor não existe distância, meu Pai. Visita todos eles e opera o milagre, opera a mudança, transformação. Meu Senhor, em nome de Jesus, faça maravilhas e o teu nome será glorificado. Ó, meu Senhor, eu deposito todas as famílias nas tuas mãos e eu quero ouvir o testemunho dessas pessoas, porque é para a glória do teu nome que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e graças a Deus, graças a Deus. Talvez a pessoa que você gostaria que participasse desse pão, de repente ela não mora com você, é um familiar, às vezes um filho, que mora em outro lugar, que não tem como você levar o pão para ele. Você pode usar a sua fé, comer aquele pão, um pedaço do pão, pensando naquela pessoa, como se fosse ela.
e Deus ele vai honrar a sua fé. Tem familiares nossos que às vezes estão até em outros países. Você não tem como enviar o pão para ele. Mas você pode participar deste pão como se fosse aquela própria pessoa pensando nela. E Deus ele vai honrar a fé. Vai ter muito testemunho, pode escrever isso, através do pão. Jesus é o pão da vida. Use a sua fé, tá certo? Mas só use se você crer. Se você não crer, nós respeitamos você. Você não é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas você que crê, pode ter certeza, você vai testemunhar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Deixe o seu like. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. E como nós estamos fazendo todos os sábados às 9 da noite o Clamor pela Família, eu gostaria que você escrevesse o nome da família nos comentários. Coloque o nome da sua família nos comentários. Coloque o nome do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos, do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó, do neto. Coloque os nomes aqui nos comentários, porque eu vou estar orando por toda a sua família durante a semana toda. Tá certo? E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Mas eu gostaria que você fizesse tudo isso que eu estou falando, mas fizesse mesmo. Tem muitos que participam dos vídeos, das orações, mas a gente pede para colocar no comentário e não escreve nada. Eu leio todos os comentários. Mas todos os comentários que eu leio têm sido poucos, porque a maioria não escreve. Escreva seu comentário. Hoje a oração pela família, coloca o nome da família. Deixa o seu like aqui, compartilha. Que eu tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas através desse canal. Tá certo? Eu sou seu amigo Luiz Santos. É um prazer ter vocês aqui conosco. E você está no canal Edificando. Um abraço e até a próxima.